Olá, companheiros, todo mundo que acompanha o podcast. Aqui é João Castelo Branco falando de novo de Londres. Mais uma vez num pub, tá bom o negócio. Tô preocupado com você, João. Você não sai de pub, cara. Complicado isso. Episódio 103. Como prometido, é um episódio um pouco diferente. Eu convidei um amigo e rival de Twitter, Evans, do Manchester City Brasil, para um debate. A gente já se desentendeu várias vezes no Twitter e eu decidi que merece ter um diálogo sobre algumas dessas coisas, porque são debates muito interessantes, mas que no Twitter às vezes você acaba perdendo a mão e se irritando com um cara que às vezes é um amigo. Bonito isso. Começou bonito. Gostei. O cara é um amigo. No Twitter, às vezes você escreve, a pessoa entende errado. Ao Mas é vivo isso, é muito né? mais fácil, Eu falei pro João, ao respeito, né? Eu conheço o João desde 2010. Ele foi o cara... Você tinha na época o quê? 45, ele tinha 55, 2010... Não, Então, assim, ele me levou para um jogo da Champions League contra o Real Madrid. Então, assim, a gente tem, né? A gente se conhece, já ajudei. A gente tem história, né? Fez vários vídeos juntos. Então, assim, a rede social é complicado. Né? Mas no nosso último debate no Twitter, no final da temporada, ficou feio, né, Evans? Foi. Não, mas sério, a gente, tipo, pesado, era de quase de parar a amizade, de sair pra briga. Se fosse aquela conversa daquele nível num bar, era porrada. Tinha saído Tava nos foda, tapas. tava feio. Mas isso não acontece pessoalmente. Só pro nosso ouvinte entender aqui como é que tá a configuração da mesa, tá o João de frente pro Evans e eu no meio, justamente para evitar qualquer tipo de problema, tá? Não, estamos gravando aqui. Mas não é todo mundo que vai ver a gravação. Não, mas Pode ver, pelo amor de Deus, assistam, mas para você que não viu ou não vai ver, é essa a configuração. Senise, o mediador, com um balde de cerveja aqui. O mediador, paz e amor, cara, só se divertindo. Regado. Evans com um suco de laranja. Estamos em um pub em East Finchley, que é entre a minha casa no norte de Londres e Watford, onde mora esse torcedor ilustre do Manchester City. Agora, o negócio é o seguinte, por que eu fico de sacanagem? Eu falo que me irrita às vezes a conta do Twitter do Evans. Porque pra mim, o Evans, ele defende o clube de uma maneira muito intensa. Qualquer pequena crítica, qualquer coisa, você pula em cima, né, Evans? Você aceita isso, que você é um torcedor desses que, sei lá, na minha visão, o Manchester City não pode fazer... Quer dizer, na minha visão, eu acho que você sente que o Manchester City não pode fazer nada errado. Você sempre acha um jeito de defender o clube. E isso acaba irritando um pouco quem está de fora. Então, assim, eu acho que os anos anteriores eu defendia muito. Eu postava uma coisinha ali, eu tentava defender. Os últimos anos eu dei uma parada. Eu falei, podem falar o que quiser. Tem uma coisa muito importante, que fala assim, você é clubista. De repente o City não é o clube mais certo do mundo. Mas eu e os torcedores do City falar mal do clube é uma coisa. Agora alguém de fora falar, aquela coisa, você tem um filho feio. Você sabe que seu filho é feio. Mas se alguém fala que seu filho é feio, você fica bravo. Não, o que é isso? Então, assim, é meio um pouco... Agora você pode comentar com a sua mulher, nosso filho é feio pra caramba. Mas se alguém fala, você fica irritado, você fica bravo. Mas tá certo. Antes da gente começar a entrar em alguns tópicos, deixa eu também deixar claro uma coisa. Eu tô fazendo essa coisa meio... Não brincadeira, mas falando João contra o Manchester City Brasil. Eu não tenho nada contra o City. Vou deixar claro. É que, às vezes, tanto eu quanto o Senise, em alguns episódios do podcast, a gente critica o City. Porque o City estava... Quando um time está muito bem ou é o líder, você acaba sendo alvo de mais análise e crítica. Como a gente também, às vezes, critica o Chelsea, eu critico o Arsenal, o silêncio do estádio do Arsenal, os donos do Arsenal, os donos do Manchester United, da maneira que eles sugam o dinheiro do clube. A gente fala mal do dono do Newcastle. Então, não é uma coisa... o João é contra o Manchester City. Tem algumas coisas que eu acho que valem ser levantadas. E também, eu, por exemplo, sou torcedor declarado do Arsenal, mas quando eu vou no Tottenham, eu faço matérias legais com o Tottenham, com o Lucas, eu elogio pra caramba, eu fiz altas coisas com o novo estádio. Eu acho que as pessoas, um jornalista profissional, sabe lidar com isso e diferenciar. Aí na minha rede social
sei lá, no podcast eu dou umas brincadas, é um pouco mais solto. No meu Instagram, eu já botei lá, às vezes, pô, tô em território inimigo do Tottenham e tal. Aí vem torcedor do Tottenham me xingar, fala que eu não posso cobrir o Tottenham. Eu acho que as pessoas têm que saber entender que um cara que é profissional sabe diferenciar as coisas. Eu já fiz várias reportagens elogiando a estrutura do Manchester City, cobri o título do City várias vezes, fazendo coisas assim que eu acho que eu fiz de maneira profissional. Agora, eu tenho alguns perrengues com o clube que eu vou levantar aqui e o Evans vai dar a opinião dele. Uma sabatina, né? Começamos então. Vamos lá. Uma das coisas que me irritou, Evans, por exemplo, é quando o City saiu fora da Champions e aí você e alguns torcedores do City começaram a dizer que a Premier League era o que realmente importava, que a Champions não era a principal meta do clube, tentando minimizar um pouco o impacto da Champions, eu acho isso muito mimimi, porque pra mim, o Manchester City precisa muito da Champions, é uma grande meta do clube, os caras para chegar ao próximo nível desse alcance global que eles querem, é necessário ter a Champions League. E eu acredito que eles prefeririam ter vencido a Champions do que a Premier League. Mas como eu te falei, a gente tem que ver a visão do clube e a visão do torcedor. Realmente o Manchester City, o clube, quer ganhar a Champions League. Porque é aquela coisa, vai abranger mais o público global, entendeu? Você vai chegar a um patamar diferenciado. Já a gente tem que olhar para o lado inglês, do torcedor inglês. A Premier League, o inglês ele é muito nativo, ele gosta muito do que é deles. E a Premier League para eles é muito importante. Para o torcedor do City, a Premier League é o campeonato mais importante. Você pode parar qualquer torcedor lá em Manchester do City, pergunta, Premier League ou Champions League? Você põe na mesa e vai falar, a Premier League. Mas vocês já ganharam a Premier League várias vezes recentemente? Mas a questão é o seguinte, no ano passado tinha a chance de fazer o bicampeonato, algo que o grupo nunca fez, e o título em cima do Liverpool. O Manchester não queria de forma alguma, a torcida não queria que o Liverpool ganhasse a Premier League. Porque a torcida do United não queria de volta para o City também. Mas para o City é mais importante um bicampeonato do que ser campeão da Champions? Porque é isso mais ou menos que você estava falando. Não, é isso, mas estou falando pro lado da torcida. A torcida do City tem uma birra muito grande com a Champions League. A City tem uma birra muito grande com a UEFA. Desde a época que multaram o Porto, porque eles cantaram a música racista contra o Balotelli. Só que, de repente, depois o Manchester City entrou 5 minutos atrasado no jogo contra o próprio Porto. Eles cobraram uma multa maior em cima do City, porque o City entrou 5 minutos atrasado no intervalo, do que a multa por racismo do Porto. Então, foi crescendo, teve a questão do Financial Fair Play. Então, a City tem uma birra com a UEFA. Então, toda vez que o City joga, toca o hino da UEFA, a torcida vai. Então, a torcida do City não gosta da Champions League. Isso é fato. Claro, vai ganhar, vai comemorar, mas se tiver que botar na mesa entre esses dois campeonatos, sim vai ser a Premier League. Isso eu tô falando de coração, porque eu converso com os caras, convivo com os caras, e esse é o pensamento deles. Pro clube é muito importante ganhar a Champions League. Vai elevar o patamar do clube. Já pro torcedor, não. Até porque tem uma coisa muito engraçada. A questão do clube se tornar global. O City sempre tirou sarro do United, porque o United tem uma torcida global. Torcida no Nepal, torcida na China. E eles falam assim, isso aí não é torcida. Tanto que você vai no Old Trafford, você vê mais turistas, né, do que a própria torcida do United. Então o City fala assim, a torcida do City fala, se nós ganharmos a Champions League, vai surgir mais, eles falam, Glory Hunters, né, os modinhos ao redor do mundo. E a torcida do City não gosta muito disso, de saber que o clube hoje está se expandindo. Mas toda a estrutura do clube está sendo feita com isso em mente, investindo muito em torcidas pelo mundo inteiro, em expandir o alcance do clube, porque esse é a única maneira de crescer. Aqui já está saturado. Né? É o clube da Inglaterra que mais se preocupa com isso hoje, assim, mas disparado é o City, disparado, não é? Não, é verdade. Não, isso é verdade. Só que sim, aqueles torcedores mais antigos, eles já olham com rabo de olho para isso e falam assim, pô, mas esse cara, há 5 anos atrás, que mora lá no Nepal, não torcia pro Manchester City. Hoje ele torce. Where were you when you were shit? Mas não é uma contradição? O torcedor hoje comemorar os títulos
desculpa a sinceridade, mas é verdade. Só vieram graças ao dinheiro do Sheik. Não. Então, o time se tornou globalizado por causa do Sheik. Graças ao Sheik e ao dinheiro estrangeiro, o time hoje é um time vencedor. E, ao mesmo tempo, a torcida é contra a globalização do time em determinados fatores. Agora, dos títulos, a torcida não reclama, isso eu tenho Não, certeza. claro, como eles falam, nós ganhamos a loteria. Era algo que o torcedor do City nunca esperou que um dia fosse ganhar na Premier League. Eles estavam acostumados a jogar segunda divisão, terceira divisão. Então, assim, quando o Sheik chegou, comprou o clube, eu lembro que em 2010 eu conversei com o torcedor do City e ele falou o seguinte, no futuro próximo, nós vamos nos arrepender do City ter sido comprado, né, pelo Sheik, porque a gente vai se tornar o Manchester United, a gente vai se tornar um Liverpool, um clube, né, que tem uma torcida diferente, de caras que nunca torceram pro clube, que hoje, por exemplo, Era aquele clube mais raiz, né? quando eu conheço um torcedor do City, a primeira coisa que você me pergunta, por que você torce pro Manchester City? A forma que eu respondo essa pergunta, ele sabe se eu sou um modinha ou não. E como é que você responde? Aquilo que eu digo. Eu vim pra Inglaterra em 2005. Eu tinha um clube no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu perdi essa ligação com o clube no Brasil, porque é difícil acompanhar o Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Então, assim, eu sentia falta daquele de ir pro estádio, eu sentia falta da rivalidade, porque futebol é rivalidade. Entendeu? E eu sentia muito isso. E eu comecei a acompanhar os times nos estádios. E o primeiro clube que eu assisti um jogo na Premier League, né, no estádio foi o Manchester City. E eu comecei a acompanhar um clube. Então, assim, eu não escolhi torcer pro Manchester City. É como se você conhece uma moça ali, um dia você sai com ela, outro dia você sai de novo, você começa a ficar, foi uma coisa gradativa. Então, assim, eles olham pra mim, ok. Aí eles olham, você também é season card, você não tem um carnê do clube? Não, então você é um torcedor que... Eu na verdade... Mas é interessante isso, que o torcedor raiz tá sentindo um pouco de uma contradição de como que aceitar esse novo clube que se tornou o Manchester City. Mas eu posso Pode. tocar o debate, que a gente está Sim. apertado aqui com o tempo. Eu quero voltar aos tópicos de polêmicas, e não a sua história é muito bonita claro, e tal, claro, mas claro. agora o negócio aqui é Pegar pesado. É o seguinte, que a gente entrou nesse fator do dinheiro, né? Dinheiro. Isso é uma outra coisa que sempre uma tecla que eu apertei e que me perturba, que foi um outro tópico que a gente já entrou em choque, né? A questão do dinheiro. Quando entra um clube com muita grana, como foi o caso do Abramovich no Chelsea e tal, as pessoas vão questionar, né? Porque eu sinto uma certa... não pena do City, mas eu sinto pelo City o fator de ter entrado esse fair play financeiro quando entrou, porque foi logo na época que os caras compraram. Alguns clubes antes, como o Chelsea, puderam gastar quanto eles queriam, que não tiveram essas regras, né? Porém, o City entrou numa época que tinha o fair play financeiro e está sendo provado que tem encontrado maneiras de dar um migué nas regras do fair play financeiro. Isso é um ponto que a gente vai debater agora aqui. Outro ponto que me irrita também, que eu, como um cara que eu gosto de analisar coisas fora do futebol, eu às vezes questiono, é da onde vem esse dinheiro, né? O Abramovich é a mesma coisa, mas aí é outro debate. Mas eu, às vezes, de vez em quando, dou umas cutucadas, é verdade, no City. Ficar de olho no... eu sinto, honestamente, como o PSG na França, que o Manchester City está virando um grande anúncio para Abu Dhabi. A família real, o governo de Abu Dhabi comprou o clube, faz um trabalho sensacional, é verdade que investe na cidade, faz um grande trabalho em convencer de que eles estão lá para ajudar. Construíram um CT do clube, mas também fizeram escolas, melhoraram a região, fazem um trabalho muito, tratam bem a imprensa, tratam bem todo mundo em volta do clube. Mas eu não consigo deixar de questionar e ficar de olho de que o dinheiro vem de um estado que você
pode questionar os direitos humanos por lá, as intenções que eles têm, que eles chamam de soft power, né, ou sports wash, que os caras, através de investir num clube, tentam melhorar a imagem e a influência do país por fora. Como que você se sente com isso? Porque você sempre... O que me irrita na sua conta é que você às vezes não consegue aceitar esse tipo de questionamento ou crítica. O que você diria a esse tipo de coisa? Sobre a questão do Financial Fair Play, o City está sendo investigado pela conduta de 2013. Tem até uma reportagem, depois eu passo o link do David Cohn e do Tariq Panja, acho que é o nome dele. O City não está sendo investigado por ter quebrado, né, os valores do Financial Fair Play, mas porque agiu de má fé, não ter passado informações corretas para a UEFA. Porque acontece o seguinte: o clube tem o direito de receber patrocínios com partes relacionadas, como a Etihad e a Etilasat. O clube pode receber dinheiro do dono, mas tem que ser dentro do valor de mercado. E, segundo, né, saiu nos leaks, né, foi que o Sheikh Mansour pagava parte do patrocínio de 50 milhões vinha do bolso dele, do Etihad e também da Etilasat. Então a UEFA, na cabeça dela, o City agiu de má fé naquele período, porque depois daquele período, porque a gente tem que analisar os patrocínios seriam supervalorizados, vamos dizer. Falsamente. Sim, porque assim, como o David Cohn falou, a UEFA nunca questionou o patrocínio de 50 milhões por ano, o valor de mercado da Etihad com o Manchester City. Esse valor por isso é de mercado. É diferente do que aconteceu com o PSG, que acho que é o Ministério de Cultura pagou um valor muito grande e falou, não, esse valor é mentiroso. Ela nunca questionou isso. A questiona foi o City ter mentido que o Sheikh Mansour dava o dinheiro por fora. Porque a gente tem que analisar o seguinte: o Manchester City de 2013 e o de hoje são diferentes. Hoje o clube recebe muito mais dinheiro de patrocínios de outras áreas, da Premier League, de códigos de TV, de parceiros comerciais do que antigamente. Tanto que o City não caiu mais no Financial Fair Play durante esse período. Eles tiveram que voltar do que aconteceu em 2013. Na minha opinião, eu acho que o City fez alguns maracutaias para tentar se livrar do Financial Fair Play. Eu não nego isso, eu acho que o clube fez isso. Tá. Para tentar... Não, então já é uma admissão sua, porque na época eu sempre dizia, tá muito óbvio, não, sim. A gente não tinha provas, mas é muito claro que o PSG e o City estão dando migué. O que eu questionei foi que você falou assim, que você falou que o valor é supervalorizado. A UEFA falou que o valor que o City recebe da Etihad não é valorizado, é o valor de mercado. A questão é o City ter a Etihad queria pagar 5, mas aí o City dava um jeito de ganhar 50 porque o Abu Dhabi, a família real pagava mas o resto. A UEFA fala que o valor de 50 milhões por ano é um valor de mercado, porque é o valor do dono do estádio, patrocínio da camisa e o patrocínio... Bom, mas então você aceita que deu um migué? Eu acredito que o City deu um migué. Eu já falei que eu até simpatizo, porque que outros podem gastar, só pode gastar então os caras que já são ricos. Eu acho até... É que o problema de gastar tanto é que acaba virando uma coisa... Como que alguém vai competir com esse tipo de dinheiro de Abu Dhabi? Mas e inflaciona o mercado também, os salários que você paga. Mas é diferente. Se você olhar do Manchester City, o clube recebe 200 milhões de patrocínio. Apenas 50 milhões vem da Etihad, disso de valores comerciais. O clube recebe 150 milhões da Premier League, 90 milhões da Champions League. O clube recebe 50 milhões... Não, tudo bem. Eu concordo com você que agora o City já chegou num nível que consegue trabalhar dentro do Financial Fair Play, porque já chegou a um nível de arrecadar muito em patrocínio realmente e ganhar da Premier League e estar sempre na Champions e tal. Teve que dar um migué para chegar ali, mas até aí isso não me irrita tanto. Agora, eu vou te dar o direito de responder sobre a questão de Abu Dhabi. Você acha também que isso é uma coisa que vale... Eu estou sendo muito chato ou é uma coisa que vale a pena ser levantado esse aspecto? Eu acho que vale, e eu acho que assim, se eu fosse torcedor do City ou do Chelsea, eu ficaria sempre não incomodado. Quando você vai deitar, você vai colocar o travesseiro na cabeça e falar, cara, meu time é campeão, meu time, tá trazendo tal cara,
mas esse dinheiro, na verdade, é de um país, no caso do Chelsea, não vamos entrar no Chelsea nos detalhes, mas no caso do City, é de um sheik que, cara, a gente sabe as maneiras que ele consegue esse dinheiro, a quantidade de pobreza que existe no país do cara, e esse dinheiro vem para um clube por motivos escusos. Então, eu não falo nem como torcedor, eu como amante de futebol, eu me sinto dividido, assim, eu me sinto às vezes mal, porque eu gosto de ver o City jogar, na maior parte das vezes, eu gosto de ver o Chelsea jogar, eu gosto de ver o futebol com dinheiro, eu gosto de ver times, super times e tal, mas quando você para pra jogar e você ignorar isso, é difícil. E de novo, acho não difícil. É uma coisa que a gente não tá pegando no pé do Manchester City, a gente questiona o Chelsea, tem vários donos também que a gente toda hora fala, a Inglaterra deixa qualquer um comprar um clube. Então, até os americanos que compraram o Manchester United estão sugando o dinheiro do clube. Então, é uma coisa de questionar de onde vem a grana. Então, eu tenho até uma matéria que a gente pôs no nosso site, tem uma matéria do Martin Samuel, ele sempre disse assim, o Sheikh Mansour, ele quis comprar o Manchester City porque queria chegar aqui no Ocidente. Ele queria usar o clube como uma forma de ele entrar em outros mercados que ele não conseguia entrar porque é muçulmano, porque ele é árabe. E o Manchester City ajudou, porque ele pegou um clube que estava lá falindo, o Manchester estava falindo, naquela região de Manchester, uma região jogada das traças. Ele pegou um clube lá embaixo e transformou lá em cima. Então, olha, o Sheikh Mansour é um cara que a gente pode investir, certo? Aí quando você fala que é a questão de sports wash. Eu estava conversando esse tempo atrás com um cara que ele trabalha com charity, né, com coisa de caridade. E ele recebe, esse trabalho dele recebe dinheiro do Manchester City para a questão de caridade. E eu comentei com ele, eu falei assim, você acha que o Abu Dhabi usa o Manchester City para a questão de sports washing, para limpar a imagem dele perante a questão de direitos humanos? Ele falou assim, olha, eu acredito, só que eu penso o seguinte, ele me falou assim, questão de caridade, você trabalha com isso, você sempre quer, você tem ideias, você tem planos e você não tem dinheiro. E o City tem dinheiro. E esse dinheiro que o City dá pra gente ajuda muita criança, ajuda muitos deficientes físicos. Então é aquela coisa, eu vou parar de receber esse dinheiro porque o dinheiro vem de Abu Dhabi e eu vou deixar essas crianças, ele falou assim, vou deixar essas crianças sem esse benefício. Mas é justamente isso, os caras, tudo bem, investem em caridade, estão fazendo um lindo trabalho em Manchester, mas por trás, a questão às vezes é para esconder um pouco o que está sendo feito no país deles, ou no mundo árabe, que a maneira de tratar as pessoas lá, que nem a gente questiona o Qatar nessa questão da Copa do Mundo, os caras compraram a Copa do Mundo, mas tratam os caras que constroem o estádio que nem lixo, entendeu? Escravo, trabalho escravo. São coisas que eu acho que como jornalista eu vou questionar. Não, sim, claro. E quero levantar isso como coisas que deveriam ser debatidas e cobradas das pessoas que estão colocando dinheiro. Porque até estava tendo muito debate esses dias para trás sobre isso no Twitter, sobre quem que é o dono do Manchester City. Porque se for pegar todos os documentos, é o Sheikh Mansour, não Abu Dhabi. Então a questão é assim. Mas o Sheikh Mansour é um representante de Abu Dhabi? Ele faz parte da família real do governo? Real. Se eu cair a questão, os caras estavam assim. Eu acho, tem um jornalista, eu acho que. Ele é irlandês que mora no Brasil, eu acho que. McKenna? Esse cara aí. Então, ele diz ele que tem um artigo muito bombástico sobre o Manchester City, só que esse artigo ele fala que não pode publicar porque nenhum jornal aceita publicar porque pode receber processos. Uhum. Só que não é relacionado com ninguém do Manchester City. São pessoas próximas. Então, um jornalista, algumas pessoas começaram a questionar, peraí, se você me provar algo do Sheikh Mansour, algo do Khaldun, algo deles, aí o Manchester está errado. Agora você querer pegar um cara que é primo, que é tio, que é ali parente próximo e querer jogar em cima do Manchester City, assim, é algo diferente. Bom, porque, assim, tem que ser... na minha opinião, não tem como você diferenciar esse cara com o governo e família real de Abu Dhabi, que não é uma democracia, é uma monarquia lá imposta. E esse dinheiro que ele investe no Manchester City podia estar sendo investido nas crianças de Abu Dhabi, na educação das crianças de Abu Dhabi. Então, é uma discussão longa, assim, né? Eu já perguntei ao torcedor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O ex-dono do Manchester City, o
Tamiwa? Como é que fala? Taksin, O tailandês, vai. tailandês. Ele é um outro cara que chegou, comprou o clube. E na Tailândia ele era procurado, tinha... o cara iam prender ele teve que fugir da Tailândia, o dinheiro dele foi congelado lá, também questões de abusos de direitos humanos. Ele foi o primeiro-ministro da Tailândia, comprou o Manchester City. Isso foi uma coisa que te perturbou? Na época ninguém sabia disso. Na época que ele foi e comprou o clube. Isso quando saiu, esse foi o problema que aconteceu. Tá, então depois te perturbou? Foi uma questão chata. Não é legal, é chato. Só que eu perguntei já para o torcedor do Manchester City, vem cá, vocês, o que vocês acham, né, do Manchester City, Abu Dhabi, direitos humanos, essas coisas? Eles falam para mim o seguinte: esses caras querem ver títulos, querem ver vitórias. A maioria não se preocupa com isso. Eles falam para mim, um cara falou isso para mim: se eu for pensar dessa forma, eu não vou comprar um celular da Apple, porque eu sei que a Apple rebenta lá. Verdade, não, esse tem um ponto. Ele falou pra mim, se eu for preocupar nos pequenos detalhes em tudo, é melhor eu ir pra uma zona rural morar, porque tudo hoje, assim, depende do dinheiro que eu recebo também, empresa que eu trabalho, deve ter alguns, eu trabalho pra uma empresa americana. Você tem um país mais sanguinário que os Estados Unidos? Não tem. O meu dinheiro tem sangue nele. Ele falou assim, então sim, se eu for viver pensando nos pequenos detalhes, eu não vou comprar um celular da Apple, eu não vou comprar uma calça da Gap, eu não vou comprar uma camisa. Então, eu acho que você tem total razão, mas ao mesmo tempo eu acho que, como jornalista, como um ser humano que se importa com direitos humanos, com o bem de pessoas por todo mundo, eu vou continuar questionando da onde vem o dinheiro, qual é a razão. E não é só o Manchester City, a China que faz igual, investindo em clubes, outros países, o Qatar e tal. Mas você tá certo, porque o jornalista tem que ser diferente do torcedor. Você pergunta pro torcedor e fala, eu quero ganhar títulos. Sim, mas aí vocês ficam irritados. Vocês acham que tem uma coisa contra o Manchester City. Vocês acusam de ter uma coisa contra o City, a favor de outros, não sei o quê. Você já me acusou disso? Não. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, o que acontece às vezes... Não, tá certo. O que acontece é o seguinte. Durante a temporada, quando o City estava em segundo colocado na Premier League, você não viu uma matéria denegrindo o clube. Isso estou falando da parte da inglesa. Quando o City sumia a liderança, descia a lenha. O Manchester City foi campeão da FA Cup. Quando ganhou, você não viu uma matéria, alguém elogiando o Manchester City. Você sentiu uma coisa que até eu também simpatizo. Você sentiu que aqui na Inglaterra teve uma coisa muito... Quando estava entre Liverpool e Manchester City, que todo mundo queria que o Liverpool vencesse e que tinha uma campanha contra o Manchester City, por parte da imprensa. A imprensa queria... E você sentiu isso e você levou isso realmente para... E aí eu até, realmente, a gente até falava no podcast, a história do Liverpool contagiava, todas as circunstâncias levavam você a sentir uma coisa. Eu, de novo, durante o trabalho, a gente cobriu todos os jogos do Manchester City, nas reportagens que a gente fazia uma coisa super imparcial e tentava fazer. Mas as pessoas que escutam o podcast tal, sabiam que a gente se contagiava pela essa coisa do Liverpool, é verdade. Não, assim, a questão que a gente mas você não vai ver uma manchete nossa que nem aqui na Inglaterra. Não, mas a questão do Liverpool é o seguinte, o Liverpool tem um carinho muito grande da imprensa na Inglaterra. Só que os torcedores rivais, o resto do país não gosta do Liverpool. Essa é a verdade. O resto do país não gosta do Liverpool. Porque aconteceu, principalmente o caso de Hazel, muitos clubes que ficaram de fora da Champions League por causa do Hazel, eles têm essa mágoa. Eles têm essa mágoa. A gente podia ter participado da Champions League, o Everton, por exemplo, a gente nunca participou por causa do que aconteceu. Os clubes ingleses ficaram 5 anos fora. Não, tem muita gente que tem grande rivalidade com o Liverpool, mas esse Liverpool com o Klopp, o carisma do Klopp e tudo, eu acho que contagiou muita gente, né? Isso irritou vocês um pouco. O que irritou, por exemplo, a torcida foi por questão de elogiarem muito o Klopp e não elogiarem o Manchester City. Porque os dois clubes não tinham rivalidade. A rivalidade começou o ano passado, temporada passada, na Champions League, nas quartas finais, quando a torcida atacou ondas do Manchester City. E tanto o City como a torcida achou que a imprensa abafou o caso. Entendeu? Que foi eles acharam que foi algo abominável.
a forma que a torcida atacou ontem o Manchester City. Porque, assim, foi o mesmo caso que aconteceu com a torcida do Boca Juniors e com o River Plate. A sorte que do City, os ônibus do City era vidro duplo. Então, não quebrou os vidros. Mas a partir daquele dia, o City falou, torcida, o Liverpool é rival nosso e pronto, acabou. Então, a torcida achou assim, eu tô elogiando muito o Klopp na TV, porque, assim, você mora aqui na Inglaterra, a Premier League acabou a temporada. Não teve um especial sobre o Manchester City campeão. Você não vê um especial na Sky Sports, você não vê um especial na BT, um especial na BBC. Não teve. Você pode ter certeza que se o Liverpool tivesse sido campeão, você teria visto um especial com o Klopp, um especial com o Salah, um especial com o Mané, até com o jardineiro do clube. E isso que o clube achou ruim. E vários torcedores, e até o Pepe falou isso num dia, né, no coletivo, né? A imprensa quer que o Liverpool seja campeão. Aí alguns jornalistas falaram o seguinte, mas é porque o Liverpool tem mais torcida global, então caça mais cliques. Por isso que a gente tem que sempre bater a tecla em cima do Liverpool. Você acha que houve aqui na Inglaterra uma, não campanha contra o City, mas favoreceram um pouco o Liverpool, Senise? Eu acho que sim, principalmente na imprensa, e eu entendo isso como o seguinte, e aí é uma opinião própria, como a gente fala sempre no podcast. Pra mim, a temporada passada, o Liverpool era o time do algo diferente. O City tinha ganhado já, né? O City tinha ganhado. O City, sempre, com todo respeito ao City, eu acho que o City, o que o Guardiola tá fazendo, esse time pra mim, já entrou pra história do, talvez o melhor time da história da Premier League. Já falo isso, sem medo de ser feliz. Mas o City, a gente sabe exatamente o que vai acontecer. O City é o Guardiola, são jogadores que não tem nenhuma polêmica. É aquela coisa assim, programada, do início ao fim, não tem uma surpresa. Até a postura dos jogadores dentro de campo, o Sané tem que ocupar uma faixa do campo, o Bernardo Silva tem que ocupar outra faixa do campo, não tem improviso, não tem nada. O Liverpool, não. O Liverpool é o Klopp paixão, o Klopp, não sei o que lá, o Salah, sabe, o egípcio que veio e vai conquistar uma Premier League, o time que nunca ganhou uma Premier League, na era moderna, nunca ganhou uma Premier League. Então, eu acho normal que você procure sempre a história mais legal. Você torça pra história mais legal. E até isso, os torcedores também. Eu acho a torcida do Liverpool uma torcida muito legal. Eu acho. Mais legal que a do City, mais legal que a do Tottenham, eu acho. Mas eu entendo que isso deve ser difícil de engolir, você sendo torcedor do Manchester City. Eu como torcedor do Tottenham. Eu falo isso. Pra mim a torcida do Liverpool é mais legal pelo que o time representa, o clube representa pra cidade. Ainda mais depois de tudo que aconteceu, sabe, todas as mortes e tudo mais, tudo, eu não vou contar a história inteira de novo, mas, assim, eu acho que hoje a torcida do Liverpool é a torcida mais apaixonada, a torcida mais identificada com o clube. Então você coloca tudo isso dentro do mesmo pacote, eu acho que é normal você querer... E o City tinha acabado de vencer com muita folga, né? Ganhou muito facilmente a temporada anterior, então é normal que o neutro... Fala, os caras já ganharam, né? A gente quer alguma coisa diferente. Não quer que eles dominem, não quer que perca a graça. Então eu acho que era uma história... Mas eu entendo a frustração. E você falou, Evans, desse negócio do Heinz e essa coisa que ficou marcada. Eu sou mais novo aqui na Inglaterra. Mas eu acho que a maneira que algumas pessoas na Inglaterra tratam os moradores de Liverpool, os Scousers, eu acho, às vezes, muito preconceituoso, pra falar a verdade. Até a história deles não conseguirem trabalho... A maneira sempre debochada que eles falam deles. É um povo mais humilde mesmo, historicamente, e tem vários motivos para isso acontecer. Você ficar tirando sarro disso, eu não acho certo. Por mais que seja futebol, por mais que seja... Então, de novo, tudo construiu... A narrativa, a palavra que está na moda no Brasil, essa narrativa é para você querer que o Liverpool fosse campeão. Representaria muito mais para a cidade, muito mais para o clube, muito mais para os jogadores, muito para o City. Na atual fase, foi mais um título importante, lógico, mas foi mais um título que pra mim não tem tanta explosão de alegria. Eu tava em Brighton, e olha que o jogo foi muito mais difícil do que se imaginava. O Brighton saiu na frente, o City virou, a festa durou assim 5 minutos. Acabou. Mas... Se fosse em Liverpool, teria 1 milhão de pessoas na rua, como foi na festa da Champions League, entendeu? Mas isso tudo realmente deve ter sido difícil pro torcedor do Manchester City, tanto que o Evans, quando o City ganhou, desabafou pra caramba no Twitter. Mas, verdade, eu segurei a temporada toda. Eu vi, sabe, você escuta, você, eu vou ficar calado a temporada toda, que, como eu disse, eu sou supersticioso. Por exemplo, eu uso a camisa... Mas quando ganhou, você soltou a franga Eu também, uso a mesma camisa toda temporada e eu não lavo.
Nossa senhora. Então você imagina o fedor que é. Chega na última rodada com a mesma camisa sem lavar? Sem lavar. Meu Deus, sua Então mulher assim, que ama não, mesmo. eu sou muito supersticioso. Então assim, eu guardei a temporada todinha. Falei assim, se for campeão, eu vou soltar os cachorros. Porque assim, eu aguentei calado, agora eu me aguento. Bom, Agora eu posso levantar uma E polêmica? João não gostou. Olha, você tá levantando... que eu lembro que o Evans defendeu isso. Pra mim, o City não foi campeão da Champions League, não chegou na final da Champions League por um erro do Guardiola. O Guardiola escalou totalmente errado o time do City no jogo de ida contra o Tottenham. Totalmente errado. Eu sei que o De Bruyne estava voltando de lesão, eu sei que o Sané não é o queridinho do Guardiola, mas colocou o Mahrez, que naquele momento da temporada não estava jogando nada, um time totalmente burocrático. O City jogou com medo, não com medo do Tottenham, mas respeitando muito mais o Tottenham do que o Tottenham merecia ser respeitado naquele momento da temporada. E aí, sofreu o gol de 1-0, e aí na volta fez aquele jogo espetacular, muito mais por culpa do Pochettino, porque o Pochettino não teve medo. O Pochettino abriu o time e falou, vamos jogar de igual para igual, que é o que o Guardiola não fez em Londres. Então, eu critico muito o Guardiola por aquela escalação. Ele escalou errado e ele nunca vai admitir isso, mas o City perdeu a classificação pro Tottenham por causa do primeiro jogo da escalação totalmente errada do Guardiola. Mas eu tava conversando com o Martin Peranos de pra trás sobre isso. Na temporada passada, o City jogou contra o Liverpool no Anfield. Foi um jogo burocrático do Manchester City. Você lembra? Foi um 0-0. O City segurou a bola o máximo que pôde. Jogou Na Premier League. A Premier League. Jogou um jogo bem... Jogo decepcionante, foi terrível. Que aí também quebra essa... Desculpa te interromper, mas quebra esse negócio do Guardiola de falar, eu sempre jogo... Meu jogo é sempre ofensivo, você não vai me ver jogando defensivo. O jogo foi horroroso, graças ao Guardiola. Sim, porque o que o Martin Peranos falou? O Pepe pensou o seguinte... Temporada passada, eu perdi 3-0 do Liverpool na Champions League. Eu perdi de 4-3 na Premier League. Eu vou jogar, dessa vez, de uma forma mais burocrática. E conseguiu. Tanto que a gente poderia ter ganhado por 1-0 se o Mahrez tivesse errado o pênalti. Ele pensou a mesma coisa, porque as pessoas sempre criticam o Guardiola. O Guardiola joga na Champions League fora de casa, ele tá nem aí. Ele abre o peito e parte pra cima. E sempre, nos últimos anos, não ganha a Champions League. O que ele pensou? Eu vou jogar de uma forma mais burocrática contra o Tottenham fora de casa. Teve a chance de fazer 1-0 com o Agüero, não fez. Mas jogou mal. Jogou mal, mas o Tottenham também não jogou bem. Então, mas você não acha que é um erro de julgamento? Porque, eu simpatizo, vou falar simpatizo com o Tottenham. Eu até contei isso no podcast, eu peguei um Uber uma semana antes do jogo contra o City, e eu tentando, o Uber, era um táxi na verdade, o motorista de táxi, fanático pelo Tottenham, falando, não tem a menor chance do Tottenham passar pelo City. O Tottenham tinha medo do City naquele momento. E aí o City joga respeitando... Se o City joga o futebol que jogou a Premier League inteira, o City faz 2-3-0 no estádio do Tottenham. Eu acho que... Então eu acho que é no mínimo um erro de julgamento do Pepe. Então, a questão que eu acho que pesou as últimas eliminações. Ele falou assim, eu não vou jogar de peito aberto contra o Tottenham, porque ele sabia que o Tottenham ia ter um contra-ataque muito rápido. Então ele pensou, como eu sempre perdi, né, as outras Champions Leagues porque eu abri muito o peito fora de casa, eu vou tentar fazer algo diferente. Ele fez, entendeu? 1-0 não foi um mau resultado do Manchester City. A questão é que, lá no Etihad, o Laporte, que não falhou a temporada toda, falhou 2 vezes. O que eu falei? Esse cara sempre defende o clube, mano. Não, Cara, você não concorda aceita, comigo não se o De aceita Bruyne mesmo. tivesse jogado aqui? Mas o Sané, ou sei lá, o time fosse mais... O City imagina, teria ganho. Mas ele não podia jogar. Ele não podia jogar. Ele podia jogar, ele já tinha jogado na rodada anterior, que eu não vou lembrar qual era o jogo. Ele jogou da 3 Premier jogos League. seguidos antes. Mas poupa um jogo antes. Eu lembro que o jogo seguinte era um jogo fácil. Eu não Foi tô o aqui. Brighton, semifinal da FA Cup. Então, aí ele colocou o De Bruyne pra jogar o jogo inteiro. Contra o Brighton em Wembley, ele colocou o De Bruyne. E 3 dias antes, contra o Tottenham, no estádio do Tottenham, numas quartas de final da Champions League, ele deixou o De Bruyne no banco. Isso é um erro de julgamento pra mim, assim, absurdo. Mas sabe absurdo. que o De Bruyne falou pro Pepe? Eu preciso pegar ritmo de jogo. Eu não vou pegar ritmo de jogo se eu jogar um jogo, descansar um, jogar outro jogo, descansar outro. Me joga e põe 3 jogos seguidos. E foi isso que ele fez. Ele pôs 3 jogos seguidos. Falou, você vai jogar esses 3 jogos seguidos e contra o Tottenham você não vai jogar. Bom, então assim, desculpa, só pra encerrar a discussão. Então você acha que ele fez certo? Em 4 jogos, sendo que um desses 4 jogos era uma semifinal, umas quartas de final de Champions League contra o Tottenham, no estádio do Tottenham,
4 jogos ele descansou o De Bruyne contra o Tottenham e no jogo seguinte contra o Brighton, em Wembley, ele colocou o Ele De jogou Bruyne. um jogo antes. Então, desses 4 jogos, o único jogo que o De Bruyne... Porque o De Bruyne entrou com 89 minutos de jogo. Foi. Você acha que o planejamento foi certo? Colocar o De Bruyne nos 3 jogos anteriores e no jogo contra o Brighton e poupar o De Bruyne no jogo contra o Tottenham? Eu acho que foi certo, porque não foi só uma decisão do Pepe, então- foi do De Bruyne e da comissão técnica. Vocês vão ter que Sentar outro podcast, concordar a discordar. Não, então... Mas realmente, aí- eu acho que é errado e ele acha que é certo. Então acaba aí. Mas tudo bem, eu entendo os motivos, eu não concordo, mas assim como ele entende meus motivos, eu também não concordo. Não, então. foi uma chance perdida que o City teve de passar para semifinais e talvez ir para a final da Champions League. Porque entre os clubes que estavam ali, entre aspas, os mais fáceis era, o povo pensava, era o Ajax e o Tottenham. Ninguém queria pegar o Liverpool, ninguém queria pegar o Barcelona, ninguém queria pegar a Juventus. Então, sim, quando o City pegou o Tottenham, eu falei, melhor que o Liverpool, muito melhor que o Liverpool. Só que no final... E olha que loucura, e não tô fazendo isso pra te provocar. Quando o Tottenham, eu até tive discussão com torcedores do City no Twitter também. Quando o Tottenham pegou Brasileiros o City, ou ingleses? Brasileiros. Quando o Tottenham pegou o City, eu escrevi no meu Twitter. Falei, um dos melhores times que o Tottenham podia pegar. Não por causa da qualidade, mas porque Champions League é muito peso de camisa. É impressionante, a Champions League é muito diferente. Então, entre o City e o Liverpool, na Champions League, eu prefiro pegar o City. Claro. pegar o City. Entre o City e o Barcelona, eu prefiro pegar o City. Não, e o Liverpool em Anfield, em noite de Champions League, é um negócio impressionante, inacreditável. como ficou provado contra o Barcelona. Mas olha, para encerrar o nosso debate, vamos voltar ao que a gente mencionou no começo, que foi o que levou eu e o Evans a quase se matar, se ofender, na verdade, no Twitter. Foi um momento triste, depois a gente se falou, pedimos desculpas um ao outro, que foi por causa da música do Manchester City, que a torcida do City formou para zoar o Liverpool, que foi o Ale, Ale, Ale. A gente vai tocar aqui. E foi levantado no final da temporada, quando os jogadores cantaram, porque quando a torcida canta é uma coisa, aí alguns jogadores, quer dizer, não ficou claro se os jogadores chegaram a cantar, mas saiu um vídeo mostrando parte da comissão técnica cantando, não sei se no avião ou no ônibus, e aí começou a ter muita crítica para cima da letra da música, que parece ter insinuações de levantar coisas associadas a Hillsborough e tal. A gente vai tocar a música aqui, vai traduzir, o Evans vai explicar a versão dele e eu vou explicar por que eu me irritei com o Evans e a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Vamos tocar a música. Então vamos lá, a música baseada na música que o Liverpool tinha inventado sobre as aventuras do time na Premier League, na Champions League, desculpa, e o City zoando o Liverpool, fala assim, all the way to Kiev, né, até Kiev para acabar na derrota, chorando nas arquibancadas e apanhando nas ruas. O Ramos machucou o Salah, vítimas de tudo, sempre são vítimas de tudo. O Sterling ganhou o double e os Calças, os caras de Liverpool, não ganharam porra nenhuma. Ale, 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 ale. Agora, por que foi polêmica? Uma das polêmicas foi porque eles falam sobre apanhar nas ruas e teve um torcedor do Liverpool que, no jogo contra a Roma, foi agredido e ficou em coma e tudo, e até hoje não se recuperou direito. Então, muita gente dizendo que isso faltava sensibilidade por parte da torcida, e principalmente quando o clube começou a cantar. A outra coisa é quando eles falam a frase victims of it all, que é vítimas de tudo, né? E quando a gente fala de vítimas, existe muita coisa associada a Hillsborough, porque muitas torcidas que cantam músicas para sacanear o Liverpool, eles cantam, por exemplo, uma música que eu já mencionei no podcast, eles falam
Never the victims, it's never your fault, né? Nunca é sua culpa, vocês são sempre as vítimas. Referindo a Hazel, a Hillsborough e tal. Agora, eu mencionei que sim, eu acho que quando você fala, principalmente vítimas de tudo, existe, ou pelo menos você tem que aceitar que pode haver uma conotação com Hillsborough. A parte de apanhando nas ruas, eu até entendo que o Evans... Agora, eu vou deixar você argumentar a sua parte, Evans, porque o que você está dizendo é que essa música, e eu até entendo isso, é uma música baseada naquela final em Kiev, certo? É Noite de Kiev. Mas é que fala All the Way to Kiev. Mas tudo bem, eu vou deixar você argumentar a sua parte e eu vou rebater o que eu acho. Ok. Por que você acha que essa música eu é acho ok? Tá, a música não, sim. A música fala sobre a Noite de Kiev. Quando eles falam dos torcedores ter sido apanhado na rua, eles falam porque houve briga de ucranianos contra a torcida do Liverpool em Kiev. Porque esqueci o nome do torcedor do Liverpool que sofreu esqueci o nome do cara. Ele também sofreu o atentado em Liverpool contra a Roma. Então não tinha nenhuma relação com ele. Quando você fala sobre a conotação de Hillsborough, o que deixou a torcida chateada do Manchester City foi porque desde o primeiro jogo da temporada, contra o Arsenal, aqui em Londres, a torcida cantou essa música. E ninguém falou nada, estava normal, tranquilo. Mas foi só chegar o City ganhar a Premier League e os jogadores cantarem, começou essa polêmica. Pelo meu lado, pelo que eu disse para você, pelo meu ponto de vista, pelo que eu canto, que eu já cantei várias músicas várias vezes no estádio, e meus amigos que eu tenho do meu lado, em nenhum momento eles pensam nessa conotação de Hillsborough. Porque você disse para mim no Twitter que você nunca cantaria uma coisa... Eu não cantaria nessa conotação. E eu fiz algumas pesquisas para saber essa questão de vítimas. Eu vi um torcedor do United, acho que é jornalista também, Scott Patterson. Ele diz que quando eles criaram tanto o United e o Everton, que eram as duas torcidas que mais cantavam sobre vítimas, era sobre o que aconteceu em Hazel. Porque quando aconteceu lá em Hazel, o próprio presidente do Liverpool falou que foi a torcida do Chelsea infiltrada lá que fez o ataque no estádio. E está na história, você pode pesquisar. Na época, em 1985, torcedores da Juventus foram atacados por torcedores do Liverpool, acabou caindo uma parte da arquibancada, muita gente morreu, times ingleses foram punidos, ficaram fora da Europa por muito tempo, e você está dizendo que na época o Liverpool tentou meio que tirar um pouco da culpa da própria torcida. Está na história, e depois eu li um artigo muito importante do Tony Evans, que é um jornalista também, torcedor do Liverpool, onde ele fala, a nossa torcida do Liverpool, a gente tenta dizer que Hazel não foi nossa culpa. A culpa foi nossa. Ele falou que ele estava em Hazel, nós fomos para Hazel para caçar os italianos, nós fomos para Hazel para brigar. Eu também te passo o link desse artigo dele. Teve uma briga de torcida. Desse artigo dele. Então, sim... Lembrando que era o auge do hooliganismo na Inglaterra, e, assim, basicamente todas as torcidas eram assim. Era assim. Então, sim, o que eu quero dizer é que nenhuma torcida da Inglaterra, que eu conheço, os caras conhecem, vai usar Hillsborough. Porque, assim, até o Everton, todo ano, quando tem a questão do Hillsborough, o Everton põe flores, o clube tem um respeito muito grande. Aí eu não concordo, porque torcida pega pesado. Torcida canta músicas que, você não pode repetir fora do estádio, que são isso no mundo inteiro, claro, né? E assim, por que eu fiquei irritado? Porque, na minha opinião, dá pra ver que é uma música baseada na campanha do Liverpool naquela Champions. Sim. Eu aceito isso. Mas o ponto que eu tava fazendo no Twitter é que você fazer essa frase, victims of it all, vai existir ou pode ser feita conotações com Hillsborough. Porque isso é a história. A torcida do Liverpool foi culpada, né? E, na verdade, foram vítimas de mau policiamento, enfim, uma série de fatores que causou a tragédia de Hillsborough, e eles foram vítimas. E eles lutaram muito para provar isso.
E muita gente zoa os caras, zoa de Hillsborough, o Senise já falou, de o fato de ser um lugar mais pobre, zoa os caras. Eu concordo com você que existe muito respeito em referência a tragédias como Hillsborough, mas a única coisa que eu dizia para você é que você precisa aceitar que pode haver essa conotação. Não dá para negar isso, que você botar essa letra Victims of It All, o cara, porra, não, tá se referindo somente a Hazel, um desastre 80, e não a Hillsborough. Como que você pode desassociar isso? Você não sabe quem escreveu a letra, você não sabe, mesmo se você cantava sem ter isso no seu coração, é uma frase. Deixa eu colocar o Senise aqui. O que você acha, Senise? A letra está aqui. Quando você fala, tá falando do jogo e tudo, mas você fala, porque também quando fala, tudo bem, tá falando só do jogo, mas você também, por exemplo, faz a referência Sterling won the double, que não tem nada a ver com aquele jogo, com aquela noite. Então você traz referências de outras coisas na música. Se você bota vítimas de tudo, você está sacaneando os caras em referência às tragédias, na minha opinião. Eu acho assim, o mundo vive um momento hoje que os valores estão mudando. As pessoas estão ficando mais atentas a esse tipo de coisa, principalmente no futebol. Porque no futebol, antigamente, eu cresci em estádio de futebol lá no Brasil, assim como todos nós. O João mais aqui na Inglaterra. Mas, assim, dentro do estádio de futebol, tudo era válido. Era ali. Grito de torcida, xingamento entre os jogadores. Você podia xingar de... Vou falar aqui. Você podia xingar de macaco, porque na época era justo, porque era futebol. E agora as coisas mudaram, os tempos mudaram. Viado. Quê, né? E eu falo isso porque eu gritava viado nas arquibancadas. Porque meu pai gritava viado. Porque todos os torcedores do meu time gritavam viado. E aí, sei lá, de 10 anos pra cá, de 5 anos pra cá, eu paro pra pensar e falo, caramba, como é que eu gritava isso e achava normal? Não é normal. O futebol vale mais do que na sociedade. Você pode fazer mais coisas, até hoje eu acho. Mas existem coisas que você não pode fazer mais. Porque, eu acho bom, porque você faz sem perceber. E hoje você percebe que você fazia uma coisa errada. E eu acho que nesse caso, como o João falou, dá toda a margem para o torcedor do Liverpool. Se coloca no lugar do torcedor do Liverpool. A gente fez um especial sobre Hillsborough aqui no podcast. As pessoas no Brasil não têm a noção de como isso mexe com os torcedores do Liverpool. É difícil você falar com eles porque eles choram, porque eles perderam um parente, porque eles estavam lá, porque eles perderam um amigo, porque, sabe, pessoas queridas, pessoas morreram. E aí quando você vem com essa letra, que a intenção pode não ser essa, mas você percebe que a torcida do Liverpool achou que existe essa intenção, e a imprensa e todo mundo falando disso, não custa nada você trocar essa frase, sabe? Por mais que a intenção não seja essa, mas falar, tá bom, gente, tudo bem, essa frase talvez esteja mal colocada, então vou mudar. Pronto. O que me irritou também foi a reação do clube. Foi aí que começou a discussão. Que o clube divulgou uma coisa defendendo a letra, falando, não tem nada a ver com Hillsborough. E eu comecei a falar que, você devia pelo menos aceitar que poderia ter essa conotação e você falar, bom, desculpa, essa não era a intenção. Exato. Entendeu? Mas querer negar totalmente foi o que me irritou. É um detalhe aqui, eu não quero... E a gente, eu não quero brigar de novo com o Elcio, mas eu acho que pelo menos vocês deviam aceitar isso. O que irritou a torcida, eu falo ela em todo, foi o seguinte. Eles falaram assim, se for pra falar que é vítima de tudo sobre Hillsborough, não. Se for pra usar algum termo, usa Hazel, porque Hazel aconteceu antes de Hillsborough. E que eles questionaram o seguinte. O torcedor do Liverpool sofreu várias tragédias durante tantos anos, a gente entende isso. Entendeu? Foi doloroso. Um ano antes dessa música surgir, uma torcida que sofreu tantas tragédias, isso magoou até hoje o Manchester City, o clube, e a torcida do City. Os caras vão lá e atacam os sons da forma que eles atacaram. Entendeu? Uma torcida que sofreu tanta tragédia, continua com essa violência, por que atacar um ônibus com pedras, com garrafas, entendeu? Como eles fizeram antes da Champions League. Uma coisa não justifica a outra. Não justifica a outra, mas aí é nessa questão que o torcedor do City fala assim, vítima de tudo. Vou te dar outro exemplo, foi porque eu lembro que esse cante do Liverpool, do Chelsea e do Everton, eles tinham parado de usar esse termo. Eles voltaram a usar depois que teve a polêmica do racismo entre o Suárez e o Evra.
porque o Liverpool apoiou o Suárez, que ele não era racista, que era aquilo, e no final ficou provado. Depois daquilo, tanto o Everton e o United começou a cantar de novo aqui, tá vendo? Eles são vítimas de tudo. Disseram que o Suárez não era culpado e no final eram. Então, assim, são vários fatores que a torcida do City e outros clubes falam, ó, Vocês sempre são as vítimas. vocês são vítimas. Não em relação à questão de Hillsborough. Eles acham que o Liverpool, a torcida do Liverpool, às vezes eles provocam e quando eles recebem de volta, eles usam isso como... Eles se escondem entendeu? Isso que a torcida acha. Eu entendo a frustração. Não, eu também entendo. Mas às vezes a torcida... Por exemplo, a torcida do City também não tinha uma música em relação à tragédia de Munique contra do Manchester United? Não rolou já isso? Não que teve uma música. Eu já vi, não vou mentir, já vi alguns torcedores fazendo gestinho de avião. Da mesma forma também que o do Liverpool faz também. Eu não tô pegando no seu... Babaca tem em todo lugar. Por exemplo, eu tenho um amigo inglês, que chama... Tem um amigo que é torcedor do United, que chama o cara de Munique. Falei, aí Munique, como é que você tá? Entendeu? Só que o torcedor do United ele não apela, porque ele fala, não, eu sei que é brincadeira, é só uma zoação, é um apelido. Mas assim, babaca tá em todo lugar, como você falou. Eu não vou negar que alguns torcedores do Manchester City podem ter cantado essa letra pensando em Hillsborough, eu não vou negar. Mas a maioria dos caras que eu convivo nunca passou isso na cabeça dos caras, entendeu? Eu estava pensando assim, eles pegaram pegaram todos os fatores do Liverpool, de sempre, né, torcedor do Liverpool, fazer as coisas, depois se recuar, a gente fez nada de errado, usaram esse termo vítimas. É isso que eu penso. E eu entendo a sua questão, quando você falou assim do City, de não ter, na nota, não ter... Quando o clube colocou isso, foi uma coisa entendeu? que... Então, eu não sei porque o clube fez aquilo, eu acho que o clube ainda tem uma mágoa com o Liverpool, naquele caso do ônibus. Tanto que acabou a Premier League, o Liverpool não parabenizou o City pelo título da Premier League. Foi o único clube que não parabenizou o Manchester City. Na final da Champions League, deu parabéns pro Tottenham, mas não deu parabéns pro Manchester City pelo título. E o ano passado, o City foi campeão da Premier League, o United pôs no Twitter, parabéns pro Manchester City pelo título. Então, assim, hoje a rivalidade Manchester City e Liverpool é tóxica. Eu falo isso. Os dois clubes não se gostam, as duas torcidas não se gostam, se odeiam. Eu lembro que tem um jornalista, o Sam Lee, falou pra mim assim, dou graças a Deus de ter acabado a Premier League. Porque a rivalidade tá uma coisa extraordinária. Eles não se gostam. Odeiam. Eu acho legal isso. Tirando essa parte. Uma nova rivalidade. Acho que eu nunca vou achar legal apedrejar o ônibus. Saudável é bom. Mas é legal pra caramba. E eu falo, a gente tava lá no City Liverpool, da Premier League, no Etihad. Se a torcida do City fosse sempre daquela maneira, eu teria uma ideia totalmente diferente da torcida e do clube, porque a torcida tava uma torcida de verdade, o clima era legal, o jogo foi empolgante, cara, tudo que você procura numa partida de futebol existiu naquela partida. É isso que eu falo, entendeu? E no Liverpool você vê mais vezes esse ambiente, são torcidas diferentes. A forma do Liverpool torcer é diferente da torcida do City. O City até brinca, eles falam que o Liverpool não é uma torcida, é uma seita. Eles falam, ali é uma seita. Culto, não? É um culto, eles falam, é um culto, é diferente. São formas diferentes de torcer, eu entendo. Eu queria que a torcida do City fosse igual o jogo contra o Liverpool, o jogo inteiro cantando. Eu queria. Quando o Tottenham na Champions League também foi muito legal. Entendeu? Foi muito legal. Eu tava presente, então eu queria que fosse assim direto. Mas não é. E eu já questionei. Falei, cara, por que vocês não cantam o jogo todo, igual na Alemanha, igual na Argentina? Não, porque a gente não gosta. Porque se você ficar o jogo... Eu pro aço, amigo. Eles falam, se você ficar o jogo todo cantando, vira uma coisa monótona. Então eles preferem, fica calado, 5 minutos, come on, CT. Cala de novo, eles preferem assim. Que coisa louca, né, cara? Não, é coisa diferente, é futebol, cada torcida tem uma forma de torcer. Infelizmente o City tem essa forma. Evans, a gente tem que encerrar agora, chegou o nosso tempo. 1 hora já de podcast. Caracas, muito obrigado por comparecer, aceitar esse debate, se expor aqui, a botar suas opiniões. Você certamente não é um dos babacas que canta pensando nessas coisas de Rio e tal. E muito bom ver você poder apertar sua mão aqui. Eu agradeço. Longe das redes sociais, que é um mundo que realmente está levando a nossa sociedade a ter muitos problemas. Foi legal ter você por aqui. Eu agradeço por ter... Na época eu fiquei chateado, porque eu te falei, eu te conheço, e falei assim, mas perder uma amizade assim, por causa de rede social é complicado. E eu achei interessante você ter me procurado, vamos conversar, vamos debater, fazer uma coisa legal, porque assim,
perder amigo, perder pessoas por causa de futebol, entendeu? É chato. Futebol, política, religião, acho que é coisa que não tem que discutir. Cada um tem o seu e morre ali. Então eu agradeço a oportunidade e sempre que precisar, me dá um toque, tem meu telefone, me fala que estamos juntos. Até para onde vir no pub, eu não bebo, mas a gente come, faz um churrasco. Já chamei você lá em casa para um churrasco. É verdade. O dia que o City jogar Tô contra o devendo. Watford, no verão, eu sempre faço churrasco lá em casa, então todo mundo é convidado. Show de bola. Valeu, Senise. Valeu, gente. Foi muito legal. E, Evans, legal, eu acho legal ver um torcedor de verdade, assim. Independente de a gente discordar de opiniões, ideias e tudo mais. O que eu gosto mesmo é de ver torcedor de verdade, não? Eu sou contra torcedor de modinha também. E é difícil você rotular o torcedor de modinha. Você fala, você é torcedor de modinha, não. Mas pra mim você claramente não é um torcedor de modinha, é um torcedor de verdade. Por isso que é legal discutir com você sobre futebol, sobre o City, sobre a Premier League em geral. Valeu. Não, obrigado pelas É isso palavras. aí, galera. Então, encerramos mais um episódio aqui do Correspondentes Premier. Se tudo correr certo, semana que vem estaremos de volta direto aqui de Londres. Grande abraço. Tudo bem, você? Também? Speak Portuguese.